Kant nasceu e viveu na Alemanha. Frequentou a universidade somente aos 39 anos, como estudante de filosofia e matemática. Depois de formado, dedicou-se ao ensino, assumindo o cargo de professor. Foi um dos mais importantes filósofos da história. Ele representou um dos momentos mais significativos da filosofia na Idade Moderna, e suas ideias ainda influenciam os pensadores da atualidade. Durante a Idade Antiga e a Idade Média, prevalecia o modo metafísico de pensar. Nessa corrente, os filósofos do período pregavam que as coisas exerciam uma existência independente da consciência humana. Elas eram essências criadas por Deus. Acreditando nisso, o pensamento metafísico buscava conhecer os objetos atingindo sua essência. Já na Idade Moderna, ocorreu uma ruptura nessa forma de pensar. Os filósofos do período moderno acreditavam que todo conhecimento somente poderia vir a partir da razão natural. Dessa forma, eles abandonaram a metafísica e a substituíram pela ciência. Esse novo período foi marcado pelo racionalismo e o naturalismo. A ciência se torna a mais importante instância cultural, já que através dela o homem pode adequar a realidade a seus interesses. Sendo assim, ocorre uma profunda mudança na filosofia que deixa de voltar sua atenção para conhecer a natureza do homem e passa a tentar descobrir o processo com o qual os homens adquirem seu conhecimento. No meio dessas transformações, Kant passa a ter interesse pelos ideais racionalistas propostos por Descartes. Simultaneamente, Kant também observa as ideias empiristas que também passaram a fazer parte do cenário filosófico do período. Baseado em ambos, ele cria um sistema filosófico, operando uma resolução entre o racionalismo de Descartes e Leibniz e o empirismo dos filósofos David Hume e John Locke. Sua obra, A Crítica da Razão Pura, visava colocar todas as questões sobre análise racional, sem a confusão que os sentidos poderiam causar para uma conclusão mais cuidadosa. Tentou, então, resolver o problema do conhecimento racional e empírico. Kant buscou formular maneiras para fazermos um bom uso do entendimento, percebendo que somos limitados pelo que nos é dado a conhecer, uma vez que não podemos conhecer as verdades sobre o mundo como ele é em si, pois percebemos e pensamos o mundo de formas determinadas. Vale citar que Kant foi um entusiasta do iluminismo, donde publicou a obra O que é o Iluminismo, na qual sintetiza a possibilidade do homem seguir sua própria razão no processo de ilustração, o qual seria ao mesmo tempo a saída do homem de sua menoridade, definida como a incapacidade do homem de fazer uso do seu próprio entendimento, ou seja, o fato de não ousar pensar, por motivos de covardia e a preguiça, principais motivos do permanecimento humano na menoridade. Ainda no estudo sobre razão, Kant propõe a doutrina do direito, onde fala sobre o direito positivo, que ele considera conjunto de leis em vigor num determinado país, e o direito natural, que é visto como expressão de princípios superiores ligados à natureza racional e social do homem. Após propor esses conceitos sobre direito, Kant cria uma espécie de código de conduta humano, surgindo daí ideias para outra obra famosa, o seu livro A Crítica da Razão Prática, onde Kant formula as bases de sua filosofia moral, onde fundação humana e o que nos é dado a fazer. Nesse livro, Kant propõe duas vertentes para o segmento da moral humana, os imperativos categórico e hipotético. O imperativo categórico ordena que se cumpra o dever por dever, ou seja, ordena que a vontade cumpra o dever exclusivamente motivada pelo que é correto fazer. Já no imperativo hipotético, o cumprimento do dever é uma ordem condicionada pelo que de satisfatório